Hare Krishna, eu sou o Lila Das, aqui do Yatra de Porto Alegre, e hoje vamos estudar do Srimad Bhagavatam, o canto 3, capítulo 16, dois versos, o verso 10 e o verso 11. Embora esses dois versos tenham significados um pouco extensos, eles têm o mesmo significado. Eles têm, um complementa o outro, na verdade. Então, Paravyoma sugeriu que eu lesse os dois, né? Estava programado só para ler o 10, mas vou ler os dois porque realmente um completa o outro. Os dois têm a mesma ideia. Jaya Kunja Vihari Jai Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivardhari Gopi Jana Vallabha Jayo Girivardhari Yashodanandana Brada Janaranjana Yashodanandana Brada Janaranjana Yamuna Tira Vandachari Yamuna Tira Vandachari Jaya Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Então, verso 10. Yemetanurjijavarandu hatir madhya Bhutani alabda sharanani chabeda buriya Drachyanti agachata drishohi ahimanayavstam Gridrarusha mamakshunti adidandanetu. E que pessoas, meu, Tanuhu, corpo, Dvijavarnam, o melhor dos Brahmanas,
do Haitihi vacas, Madhyaha relacionados a mim, Bhutani entidades vivas, Alabda Sharanani indefesas, Cha e Beda Buddhya considerando diferentes, Drakshanti vem julgamento, Ri porque a ri como uma serpente, Manyavaha irados, Tan essas mesmas pessoas, Gridraha os mensageiros semelhantes a abutres, Rusha iradamente, Mama minha, Kushanti lágrima, Hadidanda Netuhu do superintendente da punição, Yamaraja. Vamos ver a tradução e significado de Srila Prabhupada. Os brahmanas, as vacas e as criaturas indefesas são meu próprio corpo. Aqueles cuja faculdade de julgamento tem sido debilitada por seus próprios pecados, veem-nos como diferentes de mim. Eles são como serpentes furiosas, e são iradamente dilacerados pelos bicos dos mensageiros semelhantes a abutres de Yamaraja, o superintendente das pessoas pecaminosas. As criaturas indefesas, segundo o Brahma Samhita, são as vacas, os brahmanas, as mulheres, as crianças e os velhos. Desses 5, os brahmanas e as vacas são especialmente mencionados nesse verso, porque o Senhor está sempre ansioso de beneficiar os brahmanas, as vacas, e é louvado por esta atitude. O Senhor ensina especialmente, portanto, que ninguém deve ter inveja desses 5, especialmente das vacas e dos brahmanas. Em alguns trechos do Bhagavatam, usa-se a palavra Durhitihi, ao invés de Durhatihi, mas de qualquer modo o significado é o mesmo. Durhatihi significa vaca e Durharihi também pode ser usado como significado de vaca, pois a vaca é tida como filha do Deus do Sol. Assim como os pais cuidam das crianças, a classe feminina deve ser protegida pelo pai, pelo esposo, pelo filho crescido. Aqueles que são indefesos devem ser protegidos por seus respectivos tutores, pois senão os tutores estão sujeitos à punição de Yamaraja, que é apontado pelo Senhor para supervisionar as atividades das criaturas pecaminosas. Os assistentes ou mensageiros de Yamaraja são comparados aqui a abutres, e aqueles que não executam seus respectivos deveres de proteger seus tutelados comparam-se a serpentes. Os abutres tratam muito severamente as serpentes, e analogamente os mensageiros de Yamaraja tratam muito severamente os tutores negligentes. Verso 11. Ye brahmanam maidida kshapato archayantas dushyadridas mita sudokshita padma vaktraham vanyanuraga kalayat majava grihananta sambodayanti aham ivaham nuparitas taihi. Que pessoas, Brahmanam, os Brahmanas, Mai, em mim, Dia, com inteligência, Kshapataha, proferindo palavras ásperas, Archayantaha, respeitando, Tushyat, alegres, Hridaha, coração, Smita, sorrindo, Suda, néctar, Ukshita, molhados, Padma, semelhantes ao lótus, Vaktrat, rostos, Vanya, com palavras, Anti apaziguam, Aham, eu, Iva, como Aham, eu, Uparitaha, sendo controlado, Taihi, por eles. Por outro lado, cativam meu coração aqueles que são alegres de coração e que, com os rostos de lótus iluminados por sorrisos nectários, respeitam os brahmanas, mesmo que os brahmanas profiram palavras ásperas. Eles consideram os brahmanas como meu próprio eu
e apaziguam-nos, louvando-os com palavras afetuosas. Da mesma maneira que um filho acalmaria um pai irado, ou como eu estou vos apaziguando. Significado: tem-se observado em muitos casos nas escrituras védicas que quando os brahmanas ou vaishnavas amaldiçoam alguém em atitude iracunda, a pessoa que é amaldiçoada não se sente no direito de tratar os brahmanas e vaishnavas da mesma maneira. Há muitos exemplos disso. Por exemplo, os filhos de Kuvera, ao serem amaldiçoados pelo grande sábio Narada, não revidaram da mesma maneira áspera, mas submeteram-se. Aqui também, quando Jaya e Vijaya foram amaldiçoados pelos 4 Kumaras, eles não se mostraram ásperos com eles. Ao contrário, eles submeteram-se. É assim que se deve tratar brahmanas e vaishnavas. Às vezes, pode ser que alguém depare com uma situação grave criada por um brahmana, mas ao invés de enfrentá-lo com um espírito semelhante, deve-se tentar apaziguá-lo com um rosto sorridente e tratamento meigo. Os brahmanas e vaishnavas devem ser aceitos como representantes de Narayana. Hoje em dia, alguns tolos inventam o termo Daridra Narayana, indicando que o homem pobre deve ser aceito como representante de Narayana. Mas na literatura védica não encontramos que os homens pobres devam ser tratados como representantes de Narayana. Evidentemente, aqui se menciona aqueles que são desprotegidos. Mas a definição dessa frase é esclarecida nos Shastras. O homem pobre não deve ser desprotegido, mas o Brahmana deve ser especialmente tratado como representante de Narayana e deve ser adorado como ele. Afirma-se especificamente que, para apaziguar os Brahmanas, nosso rosto deve ser como o lótus. Um rosto semelhante ao lótus é manifesto por alguém adornado com amor e afeição. A esse respeito, o exemplo do pai irado com o filho e o filho tentando apaziguá-lo com palavras doces e sorridentes é muito apropriado. Om Jnana Mirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshur Militama Jnana Tasmai Sri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual está iluminando os meus olhos com o archote do conhecimento. Por isso lhe rendo minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dustra Siddhanta Nasne. Então, no primeiro verso, Narayana está manifestando o seu descontentamento com aqueles que não consideram que os brahmanas são seus representantes. Aqueles cujo conhecimento foi tolhido pelas atividades pecaminosas. A pessoa que está no mal da ignorância não pode entender isso. E no verso seguinte, o verso 11, já Narayana, ele se compraz com aqueles que tratam os brahmanas com respeito, com reverência, que entendem que os brahmanas são representantes dele mesmo, fazem parte do seu corpo. Então, a pergunta seria por que Narayana dá tanta importância e é tão afeiçoado aos brahmanas, às vacas, né? Também ele estimula que se protejam as mulheres, crianças, os velhos, né? E é dito que aquele que é tutor, que é responsável por essas criaturas e não cumpre com a sua responsabilidade, ele irá para o reino de Yamaraja e será torturado pelos Yamadutas, né? Assim como os abutres torturam as serpentes, né, com o seu bico, né, dilaceram as serpentes. Então é muito importante, né, que um pai tenha essa responsabilidade pelos filhos, o esposo pela esposa, um mestre pelos seus discípulos, né? Esse senso de responsabilidade. Porque, na verdade, todos esses
que assumem responsabilidades e lideranças em diferentes contextos sociais, seja o líder, o chefe de uma empresa, pai de família, professor, líder político, todos eles têm que ser representantes de Narayana. Eles têm que ter o conhecimento de qual é a sua missão. E por que os Brahmanas são tão queridos por Narayana? Porque eles são o seu próprio corpo, eles são a sua extensão. Narayana, ele deixa as informações do que é certo de ser seguido, qual é a finalidade da nossa existência nesse mundo. Esse mundo, esse universo, ele não é destituído de propósito, ele tem um propósito. A nossa existência tem uma finalidade. Os gregos chamavam isso de logos. O logos é a mente de Deus, o desejo de Deus, o programa divino, a verdade que está presente na matéria. E nós temos o dever de conhecer isso e situarmos-nos dentro desse desejo, desse programa, fazendo bom uso do livre-arbítrio. E Krishna, ele nos dá essa assistência, porque ele nos envia, ele mesmo como avatar se manifesta nesse universo, ele envia seus representantes, que são os Brahmanas, o mestre espiritual. Ele está no coração de todos como Paramatma. Existem as escrituras, então não faltam informações do Dharma. E é muito interessante que os Brahmanas são líderes da sociedade, que a sociedade é dividida em 4 classes sociais, segundo os Vedas, né? Os Brahmanas são a cabeça da sociedade, os Kshatriyas são os braços da sociedade, que são os militares e políticos, administradores, o estômago, que tem o metabolismo e catabolismo, é uma espécie de comércio, economia biológica, né? São os Vaishyas, os comerciantes, produtores, e tem os Shudras, que são os que têm conhecimento técnico, são as pernas da sociedade. Mas quem deve orientar todas essas classes é o Brahmana. E é interessante que não se preconiza que todos devam ser iguais. O Brahmana, quando ele ensina, e isso é uma tradição nas escolas védicas, né, como o Gurukula, por exemplo, o Brahmana, quando ensina, ele respeita a natureza de cada um, considerando a singularidade, a individualidade. Se tem a natureza de Kshatriya, ele vai ser orientado para ser um Kshatriya, né? Como Dronacharya, Kripacharya eram brahmanas Kshatriyas, que ensinavam as artes marciais. Depois existem os Vaishyas, quem tem a natureza Vaishya vai ser orientado de acordo com essa natureza. Quem tem a natureza técnica será conduzido de acordo com essa natureza. E o Brahmana, que tem uma natureza intelectual, ele tem a natureza filosófica, racional, intelectual, então ele é o que vai instruir. Então o Brahmana, ele é quem deve liderar a sociedade. O Brahmana é a aristocracia, a classe mais elevada. E todas as outras classes devem reconhecer e respeitar e entender a sua importância. Porque quem pode, quem tem condições de resolver todos os problemas existenciais de cada um são os Brahmanas, porque através do conhecimento você pode primeiro, na condição de Karma Kanda, agir religiosamente, praticando os yagyas, os sacrifícios, e mesmo que você tenha desejos materiais, você será orientado para purificar esses desejos, né? Santificar através dos rituais. Os Brahmanas podem transmitir um nível mais elevado o conhecimento de que você é espírito e não o corpo. Isso muda todo o paradigma de nossa existência. E, acima de tudo, existem os Brahmanas Vaishnavas, que são aqueles que têm
todo esse conhecimento do aspecto impessoal, o conhecimento do aspecto localizado para Mahatma, e tem o conhecimento mais elevado, que é o conhecimento de Bhagavan e da nossa relação com Deus. Eles podem nos conduzir ao resgate definitivo da nossa natureza, que ontologicamente somos Satchitananda, e a verdade que somos partes e parcelas de Krishna, e a nossa liberdade, a nossa felicidade, tudo depende de nós estarmos engajados nesse serviço. Esse é Bhakti Yoga. E é interessante que o Brahmana, o Vaishnava, ele necessariamente não é sempre um filósofo que tem toda a erudição. Depende dele ter a pureza, né? A compreensão de que ele é parte de Deus, que ele deve servir Deus. Se ele tem essa compreensão e está atuando em serviço devocional, ele é mesmo superior aos grandes filósofos, que às vezes são imbuídos de vaidade pelo seu conhecimento e muitas vezes almejam com isso a preocupação egoísta, individual, de se libertarem das garras da energia ilusória, mas não tendo assim a compaixão das entidades vivas como o Vaishnava. Muitas vezes os Vaishnavas são confundidos, né, na sociedade e não são reconhecidos, né, na sua grandeza. Tem uma história que eu sempre gosto de contar, a diferença de um Brahmana que busca a liberação e um Vaishnava que nem era reconhecido como Brahmana, como um sábio, mas inclusive a sua atividade social era a mais humilde possível, principalmente dentro do contexto da cultura védica, que era um sapateiro. Ele era um simples sapateiro e ele era tão destituído de bens materiais que ele morava no oco de uma grande figueira de Bengala. Aí ele consertava seus sapatos, né, dos seus clientes, né, porque esse é um trabalho, de uma certa forma, contaminado, né, porque você vai trabalhar com um sapato que é o que está pisando em todas as contaminações, né. Então ele socialmente não é assim respeitado. Porém, esse sapateiro, ele era um grande Vaishnava. E uma vez, quando Narada Muni passou por aquele lugar, aquela cidade, ele foi visitar esse sapateiro porque conhecia a sua grandeza intrínseca como um devoto puro, muito avançado. E Narayana falou que estava indo para Vaikunta, para os planetas espirituais. Então, se ele tivesse algum pedido, algum desejo em relação a isso, ele poderia manifestar que Narayana ia cumprir. E ele manifestou dois desejos. Um é que ele relatasse o que Krishna estava fazendo em Vaikunta, no mundo espiritual. E o outro era quantas vidas ele ainda teria aqui nesse planeta. Após isso, Narada Muni foi visitar outro amigo seu, que era um Brahmana, o pujari do templo, muito erudito, muito estrito, e também relatou que estava indo para os mundos espirituais, que Narada Muni ele tem passe livre para todas as dimensões. Ele é um viajante intergaláctico. E quando ele encontrou o Brahmana, ele também, olha, estou indo para o mundo espiritual, para Vaikunta, e você tem algum pedido, algum desejo em relação a isso? Aí o Brahmana teve os mesmos desejos que o sapateiro. Eu quero que você me diga o que Krishna está fazendo no mundo espiritual e quantas vidas eu ainda terei. Então, após despedir-se, Narada Muni foi até o mundo espiritual e quando voltou, foi visitar novamente o sapateiro e o Brahmana. Primeiro ele foi até o sapateiro
Primeiro ele foi até o Brahmana, e o Brahmana então perguntou: o que Krishna está fazendo então no mundo espiritual? Aí ele disse: Krishna, como criança, está se divertindo e está passando um camelo num buraco de agulha. Aí o Brahmana ficou um pouco perplexo, né? Como ele era muito racional, eu entendo que Deus é todo-poderoso, mas eu acho estranho esse passatempo, né? Não parece ser muito lógico. Ele teve algumas discrepâncias racionais. E quantas vidas eu vou estar ainda aqui nesse planeta? Então, Narada Muni disse: você estará aqui ainda 4 vidas. Aí o Brahmana ficou decepcionado, porque ele achava que essa era a sua última vida, né? Porque ele seguia tudo como tinha que ser, e ficou decepcionado. Quando Narada Muni foi visitar o sapateiro, ele então falou, o sapateiro perguntou: o que Krishna está fazendo no mundo espiritual? E o sapateiro respondeu, aliás, Narada Muni respondeu: Krishna está passando um camelo num buraco de agulha. Aí o sapateiro sorriu e disse: sim, Krishna é onipotente, ele pode fazer tudo. E não é preciso ver isso no mundo espiritual. Aqui nesse mundo nós podemos ver o seu poder místico. Eu, por exemplo, moro aqui há muitos anos nessa figueira de Bengala. E todos os anos essa figueira produz os figos, que são muito apreciados pelos pássaros. E dentro desses figos, pequenos figos, existem centenas de sementes, minúsculas sementes. E dentro de cada semente existe uma figueira de Bengala em potencial. Isso não é um poder místico? Eu observo isso, que dentro de cada sementinha dessa existe um potencial de uma figueira de Bengala do tamanho desta. E depois ele perguntou: e quantas vidas eu ainda vou estar nesse planeta? Então Narada Muni respondeu: você estará aqui nesse planeta tantas vidas quanto são as folhas dessa figueira de Bengala. Aí o sapateiro sorriu e disse: muito bom, então eu terei todas essas vidas aqui nesse planeta para servir a Krishna. Narada Muni ficou espantado, né, dessa resposta tão devocional, tão transcendente. E no momento que ele terminou, o sapateiro, de proferir isso, com certo contentamento, um forte vento surgiu do nada e desfolhou toda a figueira de Bengala, exceto uma folha. Aí ambos olharam para aquela folha e entenderam que essa seria a última vida do sapateiro. Então é bonito ver isso, né? Como um Vaishnava, ele tem uma grandeza que não depende às vezes de um status social, de muita erudição, é a pureza, a compreensão, é a aceitação de entregar-se a Krishna. Esse é o ponto, sem relutâncias e impasses do falso ego. Então esse é o Brahmana Vaishnava. O Vaishnava, ele traz o maior benefício para a sociedade, porque ele pode, como eu estava falando, resolver toda a problemática. Mostrar onde está o maior problema, que é a identificação com o nosso corpo material. E atualmente em nossa sociedade estamos muito desorientados quanto a isso. Quando o Prabhupada veio, ele queria formar uma classe de brahmanas para modificar a situação atual do mundo, do Ocidente, né? Porque nós vemos que agora nós estamos vivendo a pós-modernidade, ou a sociedade líquida, como Zygmunt Bauman falava nos seus livros. A pós-modernidade, as pessoas estão descrentes na existência de uma verdade universal, de que exista um propósito nesse universo, de que nós tenhamos uma função, uma missão, uma orientação.
existe atualmente o relativismo, porque no século anterior, no século XIX, existia o iluminismo. Todos filósofos, cientistas, eruditos acreditavam muito na inteligência, na razão. Isso foi esse período da modernidade foi fundado, na verdade, por René Descartes. Assim, eu acho que caiu a internet aqui, às vezes tem problemas da internet. Evidenciando a importância da razão para resolver toda a problemática dos seres humanos. E ali surgiram ciências como a psicologia, a pedagogia, a sociologia, e se acreditava que através dessas ciências sociais e psicológicas poderia se resolver toda a problemática, através da ciência, através do progresso, né? A revolução científica, a revolução industrial. Mas quando iniciou-se o século XX, então, veio a decepção. Que apesar de todo esse conhecimento e todas essas técnicas, toda a racionalidade, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a bomba em Hiroshima e Nagasaki, campos de concentração nazista, campos de concentração na Rússia, a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, uma incidência muito grande de problemáticas psicológicas. Então, ruiu por terra de que a inteligência, a razão seria suficiente para resolver as problemáticas desse mundo. E a escola, os filósofos concluíram, se questionando sobre isso, que a inteligência pode ser usada para justificar ideologias como o nazismo, por exemplo, como o comunismo. Só a inteligência, se não está purificada e a serviço de um propósito maior, pode desorientar, pode causar muitos distúrbios. E então eles entenderam que a razão era uma razão instrumental. Uma razão instrumental é uma razão que serve de instrumento para justificar qualquer intento, mesmo uma ideologia como o nazismo. Guerras, né? Mas a energia crítica, na verdade, a razão crítica, que é aquela que pergunta para que devo usar a inteligência? Qual é o propósito da razão? E para isso os brahmanas podem orientar. Que tudo tem uma finalidade, né? Nós temos que nos situarmos nesse mundo dentro dessa finalidade, dentro desse programa divino. E os brahmanas são os que orientam, por isso os brahmanas são tão queridos. E aqui no segundo verso, Narayana está explicando que mesmo que um brahmana seja pesado como você deve ter um sorriso como uma flor de lótus, né? Você deve. E o que significa isso? Ali no caso desse incidente, os 4 Kumaras, os 4 Brahmanas Kumaras estavam amaldiçoando Jaya e Vijaya de que teriam que nascer nesse planeta de novo. E eles aceitaram prontamente. Eles poderiam argumentar, mas nós somos porteiros do universo, nós estamos aqui cumprindo nossa missão, mas eles ficaram passivos, aceitaram a maldição. E também no caso de Nala Kuvara e Manigriva, os filhos de Kuvera que estavam nos planetas celestiais, porque Kuvera é o tesoureiro, né? É o tesoureiro do universo, então ele é muito rico. Os filhos eles só desfrutavam. E existia um momento que eles estavam ali, num lago celestial, tomando vinho, associado com belas apsaras, todos estavam nus, aí uma espécie de orgia celestial. E aí nesse contexto apareceu Narada Muni, e Narada Muni, então, quando elas viram, né, as apsaras, que apareceu aquele Brahmana santo, Narada Muni, elas se envergonharam e saíram. Cobriram o que dava para cobrir de seus corpos e saíram. Mas Nala Kuvara e Manigriva estavam tão
embriagados que nem respeitaram a presença de Narada Muni e continuaram naquela condição. E Narada Muni amaldiçoou eles a nascerem como duas árvores no quintal, ou no lugar onde seria o quintal da casa de Krishna, de Govinda. Depois tem todo o passatempo de como eles são liberados. Mas esses exemplos aqui são dados porque em muitas passagens nas escrituras os brahmanas são respeitados mesmo quando você recebe uma maldição deles. Porque se você é uma pessoa inteligente, vai entender que o brahmana não é invejoso, ele não é tomado pela ira, porque me desrespeitaram, então eu vou amaldiçoar. Não, eles são tomados de compaixão. Na verdade, Narada Muni estava com compaixão desses dois filhos de Kuvera por vê-los assim, tão embriagados pela luxúria, tão caídos. E ele fez todo um arranjo através da maldição para que eles conhecessem Krishna e forem salvos por Krishna. E eles puderam entender que se Narada Muni está me amaldiçoando, ele não é invejoso, então não tem essa contaminação que as pessoas comuns têm quando são contrariados. Então aceitaram prontamente. Aqui Krishna até faz essa alusão, como é importante aceitarmos às vezes as amaciadas do mestre espiritual, de aqueles que são mais experientes, né, devotos mais antigos, os pais também são muito assim louvados na cultura védica. E um ponto importante que eu gostaria de frisar o assunto é bem extenso, né? Poderíamos falar muita coisa, mas eu gostaria de falar que no Ocidente, Platão, no seu livro A República, ele também dá essa importância aos brahmanas. Ele considera que os brahmanas são a aristocracia. Nesse livro, A República, ele visa buscar a resposta do que é a justiça. Tanto a justiça individual, como a justiça na polis, né? Assim, na cidade, né? O que seria uma abordagem, o que seria uma administração governamental justa e quem deveria administrar. Então Platão ele defendia que existem diferentes categorias de pessoas segundo seu trabalho e sua mentalidade. Como nós na cultura védica existem os Varnas e Ashrams, né? Os Shudras, Vaishyas, Kshatriyas, Brahmanas. E ele defendia que deve existir uma classe dos intelectuais, que são os Brahmanas, uma classe daqueles que protegem, que defendem, que tem natureza heróica, que são os Kshatriyas, e outra classe que para ele eram os artesãos, né? Que ele incluía os Vaishyas e os Shudras. Para ele existiam 3 classes, mas dá para entender que Platão chegou à compreensão da necessidade da existência do Varnashram e que quem deveria administrar seriam os filósofos, tá? Os Brahmanas, porque os Brahmanas eles têm já uma condição, porque ser um filósofo na Grécia Antiga significava que você não cobrava pelo seu conhecimento, você não buscava assim glória, você estava situado no modo da bondade e nem apegado a acumular riquezas. Assim como na cultura védica os brahmanas são despojados de opulência material, porque para eles que têm o conhecimento isso só é um transtorno, você ter que manter todo um aparato, responsabilidades. Quanto mais despojado de griha, mais você pode se situar na renúncia e no conhecimento. Isso é muito proveitoso para um brahmana. E ele também defendia isso. Por isso que esses filósofos clássicos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, eram críticos dos sofistas, como Protágoras, Górgias, que defendia o relativismo, que defendia o niilismo.
que hoje está em voga, né, como eu estava falando, na sociedade pós-moderna, né, que todos acham que tem a verdade, que a verdade é relativa, que cada um tem a sua verdade, que tudo é bonito, tudo está certo. Por isso vemos muita tolice, né, acontecendo. Então, por que o Brahmana deveria, o filósofo, liderar a sociedade? Por isso, porque ele não estava ali, como os políticos modernos, buscando poder, buscando prestígio, buscando riqueza. Ele estava ali pelo dever de aplicar a sua riqueza, que era o conhecimento. Ele estava ali por dever, e cumprir para ele, isso é o Dharma, é o seu Dharma, tá? O seu dever. Então, o Brahmana, além de ter uma situação de renúncia, de tudo isso que impediria de ser o ego, né, o falso ego, impediria de ser um governante justo, e também pelo fato de ele ter conhecimento. E exatamente assim a cultura védica, os brahmanas são a aristocracia. Vemos mesmo que o rei, apesar de todo o seu poder, ele está numa situação subalterna dos brahmanas. Eles respeitavam, protegiam os brahmanas. Os brahmanas sempre foram os conselheiros, né? Então, quem dirigia a sociedade, quem deve dirigir a sociedade, são justamente os brahmanas. Aqui na nossa sociedade atual, nós temos uma classe intelectual também, como professores, sacerdotes, cientistas, né? Porém, falta o conhecimento do Dharma. Existe toda uma tradição filosófica baseada na racionalidade, na especulação. Uns aproximam mais, outros menos, mas o que falta é o veredito Vaishnava, né? Por isso é tão importante o movimento Hare Krishna no Ocidente. E esse veredito Vaishnava, ele é tão necessário para mudar o paradigma atual da sociedade. Então agora faltam 15 minutos, o tema é muito longo, ainda faltam 15 minutos, eu ainda teria um passatempo interessante que mostra a natureza da mente bramínica, como funciona a mentalidade bramínica, como o Brahmana tem um certo autocontrole e como ele cria situações pedagógicas para que alguém possa aprender, realizar. Então tem uma história interessante. Essa história é que um casal de brahmanas estavam fazendo de manhã cedo suas oblações no rio sagrado. Existe essa prática, né, que os brahmanas vão no rio sagrado fazer as oblações, as oferendas, né? É parte das suas rituais, suas práticas. Então, quando ali, nesse lugar, passou um cortejo de uma belíssima prostituta muito rica, com seus servos, né, carregada num palanquim, e o Brahmana contemplou a beleza e manifestou um certo desejo. E a esposa do Brahmana percebeu isso, que a beleza da prostituta capturou a sua mente. Então, ao invés dela ficar irada, enciumada e assim, amaciar o esposo, você é um luxurioso, você é um Brahmana, você deveria controlar os seus sentidos, ela ficou em silêncio. Porque ela pensou que ela deveria ajudar o seu esposo a se dar conta de que ele, como Brahmana, não deveria mais ter esse tipo de atitude. Então, o que aconteceu é que, um tempo depois, ela foi na mansão onde morava essa prostituta e começou a prestar serviço voluntário para as servas da prostituta. E assim se passaram meses, diariamente ela ia lá prestar serviço voluntário. Até que as servas mais próximas da prostituta, que era muito rica, assim, muito opulenta,
relataram que tinha uma moça, até de classe bramínica, que vinha ali prestar serviço voluntário. E elas não entendiam por quê. Então a prostituta ficou curiosa e mandou chamar ela e manifestou seu contentamento, né? Eu te agradeço por você vir prestar serviço voluntário, eu não entendo por quê, mas eu quero compensá-la de alguma maneira, em que eu posso servi-la? Então ela já tinha um propósito. E ela disse, eu quero que você satisfaça os desejos luxuriosos do meu esposo. Isso parece paradoxal, né? Mas ela tinha um plano por trás disso. E a prostituta disse, sim, posso fazer isso. Aliás, daqui uma semana eu vou ter uma grande festividade aqui na minha mansão e eu convido vocês dois a fazerem parte dessa festa. Então, passaram-se uma semana, os dois vestiram as suas melhores roupas e foram até essa festa, né, promovida pela prostituta. E aí, quando chegaram, então, viram, assim, pessoas sofisticadas, né, de classe, né, aristocrática da cidade, né, uma grande mesa onde sentaram-se todas essas pessoas e uma pequena mesa para 2 pessoas que foi entregue a eles. Então, eles perceberam que na mesa, onde tinham muitos convidados, pessoas mundanas, ali existiam vários vinhos, bebidas alcoólicas e toda a variedade de carnes, né? E na mesa deles foi servido alimentos vegetarianos. Então, no fim da festa, a prostituta veio até a mesa do casal de brahmanas, né, para cumprir a sua promessa, ali a satisfazer os desejos luxuriosos do esposo, né. E aí, antes disso, ele perguntou por que eles estavam sentados nessa mesa, né, e não na mesa dos outros, né. Ele fez essa pergunta, por que essa separação? Aí a prostituta falou que, como você é um brahmana, o alimento adequado para você é o alimento vegetariano. Da mesma forma que a esposa para você, a mulher adequada para você é sua esposa, que é uma brahmana, que tem pureza, que tem compreensão, e não uma prostituta como eu. Nesse momento ele teve um insight e entendeu que ele estava fora da sua natureza, do seu dharma, né? Então a esposa dele fez todo esse arranjo, de repente tinha combinado com a prostituta, para que ele se desse conta, né? Para que ele se situasse. E desde então ele sempre teve consciência, né, de que deveria controlar essa luxúria e fazer ser digno da esposa que ele tinha. Então, Jaya, todas as glórias a Srila Prabhupada. Existem muitas histórias interessantes, né? A Mahamania, que é a minha esposa que está assistindo, quer fazer uma pergunta? Sim. No Bhagavatam tem um passatempo de um Brahmana Avaduta que aprendia com a natureza. Como alguém pode identificar a verdade do mundo sem uma informação prévia da verdade? É interessante isso, né? Porque esse passatempo, existe um passatempo no Bhagavatam de um Avaduta, né? O Avaduta era um Babaji, ele era brahmana renunciado, que aprendia das coisas da natureza. Tudo que ele observava, ele extraía daí um ensinamento. Então, isso sugere que ele tinha como professores, né, todos esses fenômenos da natureza. Ele buscava a verdade aí. Mas a pergunta é uma pergunta bem interessante. Como é que ele podia identificar a verdade em tudo isso, as verdades, se ele não tinha uma informação prévia do que é a verdade? Prabhupada dá um exemplo. Se você vai procurar ouro, você tem que ter uma informação de como é o ouro. Senão você não vai saber o que é ouro e o que não é. Você pode confundir.
Inclusive existe o ouro de tolo, né, que é parecido com o ouro, mas não é. Então isso é muito interessante, né? Aqui nós entendemos que ele tinha realização e que ele simplesmente já detectava nesses fenômenos da natureza essas verdades e fazia analogias com isso tudo, né? Como, por exemplo, posso dar um exemplo de algo que pode ser um exemplo da metodologia desse Avaduta. Ele observava que os mergulhões, que são pássaros que planam sobre a superfície, né, dos lagos e oceanos, eles são mergulhão porque ele mergulha para pegar um peixe. Ele vive disso. Ele mergulha, ele observa quando os peixes estão na superfície e ele com seu bico mergulha e captura o peixe. Então esse mergulhão, ele capturou um peixe grande que seria seu sustento do dia. Só que as gaivotas ficaram invejosas e começaram a persegui-lo e torturá-lo para que ele soltasse esse peixe. Começaram a bicá-lo, arranhá-lo, até que ele não suportou mais e soltou o peixe. Aí ele foi no alto de uma palmeira e observou as gaivotas lutando entre si. E aí ele pensou, agora eu estou aqui em paz, livre dessa tortura. E o que ocasionou isso? Que eu soltei o peixe, que eu renunciei. Então o Avaduta entendia que a renúncia faz com que você possa se libertar das ansiedades e toda a problemática que implica no apego às coisas desse mundo material. Esse é um exemplo. Tá? Agora, isso me lembra, existe um livro de Platão que é o Menon. E nesse livro, um personagem chamado Menon, ele, quando é perguntado, é possível buscar a verdade nesse mundo? Ele quer dizer, é possível buscar a verdade nesse mundo através dos nossos recursos? E Menon disse que não é possível buscar a verdade. Porque ele representava aqui a mentalidade dos sofistas, que não acreditavam que era possível encontrar a verdade, que existisse uma verdade universal, uma verdade única. Então, Sócrates, que representava aqui Platão, né, perguntou, por quê? Por que não é possível buscar a verdade? Aí Menon respondeu, porque se você tem a verdade, se você já tem a verdade, já conhece a verdade, você não tem por que procurar a verdade, então você não vai procurar a verdade. E se você não conhece a verdade, como você vai saber que é verdade como você vai saber o que é verdade dentre tudo o que pode ser verdade, se você não tem uma informação prévia do que é a verdade? Então, se você já sabe a verdade, não vai procurar. E se você não sabe o que é a verdade, não tem como procurar, porque você não sabe onde encontrar e quando encontrar. Acho que caiu a internet. Aí Menon perguntou para Platão, você não acha que isso é verdade? E Sócrates respondeu, não, eu não aceito isso. Aí Sócrates respondeu que é possível procurar a verdade porque todos nós já conhecemos a verdade. Porque nós já tivemos muitas vidas e também viemos do plano superior, de tudo é perfeito, e temos em essência essa verdade, o que nós diríamos, né, Satchitananda. Nós já temos a verdade dentro, né? Então Platão chamava isso de reminiscências, que através das reminiscências, das lembranças de uma verdade que já conhecemos em alguma outra vida, ou mesmo do plano superior, nós vamos detectar essa verdade. Só que o que um Vaishnava diria é que não tem como ter acesso a essa verdade interior, desde que nós tenhamos uma mente perturbada, como lembrar, ter certeza, mesmo assim, de verdades que já conhecemos de outras vidas. Na verdade, nós temos que ter a resposta essa. É a informação de Guru Sadi Shastra. Então, vamos seguir. Aqui temos a nossa amiga Débora Franco Splendore. Muito bem. Bem-vinda ao nosso programa. E a Débora Deva, né, seu nome espiritual é Deva, que prestou
serviço interessante para isso, doando as terras onde agora é Jharkhand, né? E aqui ela faz uma pergunta. Gostaria que o senhor explicasse o significado do passatempo em que Krishna dá a liberação às esposas dos brahmanas ritualistas. Elas nem eram brahmanas e foram liberadas, e os ritualistas, né? Então as brahmanas foram liberadas, as esposas dos brahmanas foram liberadas, e os esposos que eram ritualistas, que tinham todo o conhecimento, praticavam diariamente rituais, não foram. Então esse é muito oportuno essa referência aqui da Devadeva, porque quando falamos em brahmanas, geralmente esse passatempo é citado. Então eu vou tentar resumir esse passatempo de que os associados de Krishna, os pastorzinhos, então os pastorzinhos estavam na floresta e manifestaram a Krishna que estavam com fome. Então Krishna falou, perto daqui existe um grupo de brahmanas que estão praticando sacrifícios védicos. Eles fazem oferendas aos deuses, e eles têm algum alimento que podem dispor desse alimento para vocês. Falem que vocês estão ali em meu nome. Então os Balarama e os pastorzinhos foram lá, encontraram os brahmanas muito concentrados nos rituais, né, cheios de detalhes técnicos. E aí os pastorzinhos, estamos aqui com fome em nome de Krishna, e Krishna falou que vocês podem nos oferecer algo. Aí os brahmanas olharam assim e disseram, não, vocês são crianças e estão perturbando o nosso sacrifício. A internet está lenta, mas tudo bem. Não podemos dar atenção a vocês. Quer dizer, eles nem reconheceram que eles estavam ali a serviço de Krishna. Eles eram representantes de Krishna. Aí quando eles voltaram assim, decepcionados, né? Disseram, olha, os brahmanas nem deram atenção para nós. E muito menos quiseram dar algum alimento para nós. Aí Krishna disse, então agora vão até as esposas desses brahmanas. Então as esposas dos brahmanas receberam os associados de Krishna com muita afeição e se considerando assim que isso tudo era muito auspicioso, receber ali aqueles amigos de Krishna, porque elas conheciam os passatempos de Krishna. Alguns viajantes que passavam aí contavam os passatempos de Krishna, e elas ouviam essas histórias e ficavam atraídas por Krishna. E elas logo reconheceram que eles eram amigos de Krishna e fizeram muitas boas preparações para os meninos, deram o melhor de si. Entenderam que era uma oportunidade de servir. Então, quando voltaram, Krishna abençoou as esposas dos brahmanas, ofereceu a liberação para elas, e quando os esposos escutaram isso, também quiseram lá ver Krishna, porque elas foram ver Krishna, foram com os pastorzinhos, mas eles não puderam ver Krishna porque eles ainda não estavam prontos, eles estavam muito adictos. Está muito ruim a minha internet, eu vou tentar terminar então. E eles estavam fazendo rituais para um dia conhecerem Narayana. Mas o próprio Narayana enviou seus representantes e eles não puderam reconhecer por causa de todos esses... É importante que os brahmanas... Então vamos ver outros. Marcelo Magalhães. Como seria possível um dia renascermos no mundo espiritual, já que para a alma não existe nascimento? Seria possível nós nunca termos saído de lá e toda essa vida material ser, na verdade, um grande... Essa é uma das perguntas, é uma das teorias clássicas que tentam explicar a nossa queda do mundo espiritual. Isso é um assunto bastante polêmico, bastante complexo, mas isso é uma das teorias, né, de que nós nunca teríamos caído do mundo espiritual. De que nós, na verdade, estando no mundo espiritual, tivemos um breve cochilo e nisso sonhamos que estaríamos no mundo espiritual, mas que depois...
Porque aqui, no mundo material, somos sujeitos ao tempo. Então, o que é um lampejo de tempo lá, no mundo espiritual, aqui seria uma eternidade quase. Mas isso é apenas uma das teorias. Marcus Hahnemann, uma lição de que é fácil para os homens se iludirem, ficar orgulhoso e esquecer a quem serve, do que com as mulheres, sim, as mulheres com seus corações devotados têm mais facilidade de aceitar devocionalmente Krishna do que os homens que têm uma natureza mais racional, que querem assim saber os porquês e só se render depois de muita filosofia e explicação. E como nesse passatempo as mulheres não tiveram dificuldade de reconhecer Krishna e servi-lo. As mulheres têm essa grandeza intuitiva, né? Esse apelo do sentimento. Vamos ver se tem mais. Então aqui, Marcus Hahnemann, Prabhu Lila Das Benvenuti, e como está a situação hoje dos Brahmanas na atual era de Kali. Os Brahmanas na era de Kali, eles são subornados, às vezes, pelos capitalistas, pelos Vaishyas, né? Ao invés dos Brahmanas serem a classe que lidera, eles acabam servindo, através de remuneração, a classes inferiores. Por exemplo, a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, os Brahmanas de Kali Yuga acabam servindo interesses políticos. Por exemplo, os Brahmanas educadores, que são professores, eles estão sujeitos a um currículo estabelecido pelo governo, né? Então, às vezes um Brahmana é convidado para tentar convencer de que um alimento que não é bom, para a saúde é bom. Isso nós vemos muito seguido isso, né? Então essa é a situação dos Brahmanas. Porém, existe a ISKCON que está treinando verdadeiros Brahmanas. Me desculpem pela internet, que está muito ruim. Aqui, Suman Shil. Hare Krishna. Otávio, Benvenuti, Prabhu. Otávio Daniel Neves Maria, Hare Krishna, Lila Das, Prabhu, minhas reverências. Débora Franco Splendore, bom dia, Hare Krishna. Então, me desculpe se eu não li alguém aqui. Se eu não li, uma lição que é fácil, certo? Então, Jai, todas as glórias ao Srila Prabhupada.